Oi, tudo bem? Meu nome é Jim Barranco, bora conversar? Então, eu vou contar como eu encontrei o yoga, como eu comecei a praticar o yoga. Eu tinha 16 anos na época e eu sempre fui uma criança mais medrosa, insegura e não me sentia muito parte, assim, das atividades, sabe, do que estava acontecendo. E aí com 16 anos, eu não fazia nenhuma atividade física, e aí eu lembro que minha mãe falou: "Não, você tem que começar a fazer uma atividade". E ela fazia academia e tal, e me chamou para fazer academia. E aí eu fui muito a contragosto, sempre odiei aquela vibe academia e tal, e aí eu decidi fazer, como que chama? Na água, hidroginástica. Eu amava fazer hidroginástica, assim, achava super gostoso e tal. E aí eu conheci umas pessoas na academia, assim, umas amigas, e um dia uma amiga falou: "Ah, vai ter ioga, vamos fazer?". E isso há 23 anos atrás, o ioga não era tão difundido aqui, né, a gente não tinha tantas linhagens de ioga. Então era muito, a gente tinha em mente aquele ioga mais tranquilo, assim, para terceira idade, né. E aí na hora eu falei: "Ah, tá bom, vamos fazer, né, eu preciso relaxar mesmo, quero, fazer". E só que era um outro tipo, né, de ioga, no qual eu também amei, e eu adorei, assim, foi amor à primeira vista. Eu sinto que foi a primeira vez que eu senti fazendo parte de alguma coisa, assim, sendo acolhida, né, uma sensação de pertencimento. E aí eu lembro que eu fui contar para as pessoas na escola, assim, e ninguém sabia o que que era, porque eu sentia que era uma coisa tão familiar, que todo mundo sabia, né, já tinha, escutado falar ou que sentia aquela sensação, muito mais, sabia sobre ioga, mas a minha sensação é que se eu contasse para as pessoas o que eu tinha experienciado, as pessoas iam falar: "Sim, claro, eu também já sinto isso com tal coisa", né. E não era, as pessoas me achavam muito estranha, assim. E aí eu lembro que uma vez eu fui contar para um amigo, assim: "Ah, eu tô fazendo ioga e tal, sabe?". Aí ele: "Ah, né, nem aí". E aí eu falei assim: "Sabe, Shiva?". E aí porque é um dos deuses mitológicos do ioga. E aí ele falou: "Conheço, conheço, Chivas", que é uma bebida. E aí eu: "Ai, não, tem nada a ver". Aí, comecei a fazer ioga e pensei: "Não, é exatamente isso que eu quero". Na época, essa modalidade que eu fazia tinha uma forma de formação, que você poderia, se formar, né, instrutor de ioga. E aí eu falei: "É isso que eu quero fazer", e tanto que eu nem tinha, toda a fase, né, do vestibular, que eu via os meus amigos super estressados e com muito medo. Eu nem passei por isso, porque eu realmente sabia o que eu queria fazer, que era a formação em ioga, e, os meus pais super me apoiaram, né, e então eu comecei a praticar nessa linha de me tornar professora de ioga. E com 18 anos, e aí eu fui fazer, além das aulas, né, que eu já fazia com o meu professor, eu fui fazer uma aula que eu acho que foi realmente a virada, assim. Fui fazer um mês em Saquarema com uma professora excelente, assim, ela tinha uma visão não tão específica, assim, sectária, no sentido, ela tinha uma visão mais ampla do ioga, porque nessa época a gente está falando de 23 anos atrás, né, a gente não tinha tantas tantos professores que tinham ido à Índia, tanto material traduzido, né, ainda se você não falasse inglês, só precisasse do português, não tinha nada. Então a gente que estava aqui no Brasil, né, os alunos,
precisavam muito, tinham muito como referência só o professor. Então a gente acabava tendo só as aulas ali daqueles professores, né? Então não tinha muito contato com outras coisas. E essa professora, ela já tinha ido à Índia, já tinha muito contato com outros professores, então eu achei aquilo foi muito importante, assim, para minha aula, para entender. E ela tinha um aspecto muito profundo, assim, da prática, né? Ela tinha um conhecimento muito sutil, assim, com a parte dos canais, né? Dos chakras, enfim, que é uma parte que eu sempre fui muito apaixonada, assim. E, e eu achei isso encantador. E ela é uma mulher muito forte, muito inspiradora. E então eu fiquei um mês com ela, fazendo as práticas, e me senti muito conectada com a forma dela dar aula. E aí, quando eu voltei para São Paulo, bom, nasci em São Paulo, esqueci de falar isso. Quando eu voltei para São Paulo, é, eu senti uma quebra, assim, sentia as coisas, sentia que não tinha ainda a atmosfera, assim, dela, né, da característica do como ela passava as aulas, da característica de aplicação, né, das aulas, da sensação que a gente tinha, assim, depois de fazer as aulas. Então eu sentia Tá. mais, sentia estranho. Sentia que em São Paulo eu me sentia estranho quando eu voltei. E aí eu apliquei, passei no segunda, no segundo, enfim, eles tinham um método de fazer as aplicações do como instrutor, enfim, passei. Mas logo eu comecei a dar aula, né? Mas logo eu não me senti tão conectada em ficar dentro dessa linhagem, dessa escola, né? E aí foi quando teve um processo assim de baixa, de tristeza com relação ao yoga. E como eu superei isso, como eu tentei usar todas as ferramentas mesmo do yoga para tentar encontrar formas de lidar com a minha desilusão. Então eu comecei a ter uma desilusão bem profunda com yoga, também porque eu estava dentro de uma escola, né, de uma visão que eu não concordava, que eu não achava aquilo fazia parte dos meus valores. E só que foi difícil isso, né? É difícil você entender que existe o yoga, existe um grupo, né, de pessoas que fazem a comunidade ali, né, que você não acredita muito nesses valores. É muito difícil, é muito sutil. Mas como eu fui entendendo isso, né? Eu comecei a namorar uma pessoa que essa pessoa começou a me mostrar assim, olha, tal coisa. Eu achei bem importante porque várias outras pessoas ficavam me falando assim, olha que estranho isso, por quê? E eu sempre ficava na defensiva, assim, tipo, protegendo e falando, não, olha, porque também tinha acho que isso é muito importante, né, tem a forma da tua prática, né, muito nova ali, muito nova também com a prática, então tem a sua prática, hã, você amadurecendo a sua prática nesse caminho interno, esse primeiro olhar, se sentir inserido em algo que você sempre buscou e de repente ter essa quebra, né, ter essa quebra no sentido que tem a tua prática e os valores dali de dentro que não correspondem, que estão meio em choque. De anos eu comecei a amadurecer, porque essa sensação, né, de saber lidar das interferências externas, né. E aí eu defendia
quando as pessoas começavam a apontar coisas muito estranhas que aconteciam, eu falava: "Não", porque eu estava querendo defender aquela prática, aquela pessoa que estava ali, que no caso sou eu, aquela pessoa aquela criança que sempre se sentia insegura, agora segura. Então, era bem difícil, aquela sensação representava as angústias, né, as minhas angústias internas. E aí, só que essa pessoa que eu estava namorando, ela começou a apontar, bem sutil, assim, né, a gente não tinha um combate. E e aí eu ia pensando: que estranho isso, que coisa estranha". E aí eu lembro que uma amiga um dia, amiga que também fazia esse tipo de ioga, que estava lá dentro, e ela falou assim: "Hã, hoje assisti um filme que foi muito importante para mim e você deveria assistir, que chama A Vila". E aí eu fui assistir e aquilo, assim, ó, foi uma quebra de de como eu estava me posicionando, como eu enxergava o ioga de uma forma realmente externa e não interna, e não construindo isso internamente. Então eu coloquei aquilo, a minha prática, né, o a sensação de olhar para dentro em algo externo, num pedestal, e aí então quando aquilo foi arrancado, caiu tudo, né, o castelo de areia caiu, e eu me senti muito, muito triste. E aí, todos aqueles anos fazendo vários cursos, me formando, né, e aí eu me vi assim: "Tá, e agora, o que que eu faço?", né, não sei mais, não sei mais o que eu quero, não sei mais se eu quero isso. E era como eu comecei o ioga muito jovem, todo mundo me conhecia fazendo ioga, era uma coisa assim que, eh quase as pessoas viam o ioga, Juliana", então era muito a referência no ioga, e eu não queria mais aquilo, porque eu achava que agora era errado, então você vai do 8 para o 800, né. E eu falei: "Não quero mais isso, não quero ser lembrada, não quero que as pessoas venham me falar sobre ioga, não quero mais escutar sobre isso". E aí, passaram-se alguns anos, minha mãe já era praticante, budista. E aí o professor dela um dia me falou: "Olha, estamos precisando de professora de ioga lá no centro budista, né, no Rio Grande do Sul. Você não quer vir morar para dar aula?". E aí eu achei aquilo muito estranho, porque, enfim, era o que mais tinha professora de ioga lá. E também achei estranho, não queria ter esse tipo de conexão mais com o ioga, mas eu falei: "Tá bom, vou". E aí um dia eu fui para lá, para passar uns dias com a minha mãe, eu estava realmente não muito triste, assim, tipo, já desiludida, tinha já estava com uns 20 anos, e tinha começado a fazer faculdade de artes. Eu sempre tive essa conexão também com a sensibilidade, né, de cores, enfim, achei que talvez colocar isso na parte artística iria me ajudar, né, a esquecer o ioga. E aí eu fui para lá e me encantei, assim, com a prática do budismo tibetano, né, os ensinamentos, e de novo me senti fazendo parte de um processo, assim, me senti fazendo parte de um pertencimento. E aí eu ia ficar acho que 20 dias, acabei morando 5 anos e meio lá. E esses anos morando nesse centro budista foi super importante, porque eu consegui resgatar esse ioga, que não era um ioga específico de uma escola, de um professor,
E fazendo um parênteses aqui, é super importante ter um professor, é super importante seguir, ter um professor muito sério, né, não estou falando aqui que não, ninguém precisa de professor, não, eu acho super importante. Mas, no meu caso, como não tinha ainda muita referência de muitos professores aqui no Brasil, e foi uma quebra, assim, um desencantamento muito profundo, assim, então foi um resgate com essa prática, né, com essa prática que está aqui internamente. Então, um resgate no qual eu precisava de uma base mais sólida para entender esses passos, né, para me ajudar no caminho também na minha prática do budismo, né, de aprender a que seja sentar numa postura mais confortável, né, de ter uma respiração mais fluida. E aí eu vi que esse ponto me deu um start, assim, de recomeçar, de recomeço, né, usar o que eu já tinha aprendido, tudo aquilo, porque eu sempre achava assim: "Ah, não vou mais usar isso, porque isso é muito errado". E que doido, né, assim, querendo achar que tudo que o nosso caminho não presta mais por algo externo, assim, né. Então, assimilar tudo isso, fazer uma observação interna, assim, super importante para usar o que é legal, que vale a pena, né. O que não vale a pena, a gente, aprende e deixa as coisas fluírem. Então tá, fiz uma um restart aí, né, do que realmente servia, ajustando com essa nova forma de enxergar o mundo. E junto com os ensinamentos, assim, do budismo tibetano, eles são é uma ferramenta incrível, assim, de olhar, girar mesmo o olhar para dentro, né. Você tem a capacidade de olhar, de uma perspectiva muito profunda, né. Então a gente não está falando mais de uma águas rasas, assim, estamos mergulhando agora num oceano, né. E esse mergulho foi muito importante ter o ioga, muito importante já ter tido esse contato com o ioga antes, porque proporcionou uma forma de sentar, olha só, de parar e sentar. E isso no começo, quando a gente vai fazer as práticas de meditação, nesse centro a gente aprende, nesse primeiro meu primeiro professor que eu tive, ele ensinava muito a prática de shamatha, né, que é o calmo permanecer. Então, o sentar, o ajuste de sentar ali, relaxar os tendões, sentar, entender os ossos ali, entender o seu corpo, é super importante, porque ele vai te dar uma qualidade de uma respiração mais fluida, né, e porque em alguns segundos que você já está sentado, tudo começa a coçar, você já quer mexer no celular, então você já vê que o permanecer, o calmo permanecer, ele é difícil, é bem complicado, porque a gente está sempre no no não permanecer, né, no caos de não permanecer. Então a gente sempre está na correria, a gente pega o telefone, a gente começa a se coçar, a gente já quer ver o que está acontecendo no mundo, então parece que quando você está relaxado, você não está produzindo, e o não produzindo, você está esquecido, você não faz parte da sociedade, você não é, você é alguém, é vagabundo, é um relaxado. Aí, isso é muito doido, né, porque quando a gente não para, não tem esse pause, a gente não consegue observar. Então como você vai se observar se você não tem um momento de calma ou permanecer, né, se a mente está sempre agitada, né. E então eu achei que ter o contato com o ioga fez muito sentido para ter essa prática, né. Então é bem bonito, assim, porque
o a gente usa tudo, né, o que a gente então é muito interessante, porque a gente vai usando tudo que da nossa história, né, não tem uma coisa: "Ah, não, esse daqui não presta, eu não vou usar". Então, esse caminho de olhar para dentro, ele pega tudo, assim, ele vai pegar toda a tua história que você já viveu. Então, no meu caso, por exemplo, era com ioga, mas, sei lá, se você tem uma vida de mãe, né, ou sei lá, numa empresa, quantos desafios, quantos insights você já teve ou quanta ansiedade. Então o caminho, assim, de olhar para dentro, ele vai pegar tudo o que você já viveu até agora. Para você usar isso, para você mergulhar em águas profundas, né, você precisa pegar toda a sua história. E aí isso eu achei muito interessante, porque pegar toda essa história antiga, eu estava querendo jogar fora, eu não queria ela. Então eu achei muito profundo, assim, porque eu tinha que entrar em contato com ela, eu tinha que fazer as pazes para a gente andar juntas, assim. E foi super importante e é muito importante. Hã, depois disso, eu dei aula de ioga num retiro que tinha lá no num centro budista, durante 3 meses. Dei aula para eles, para esses retirantes, todos os dias. E aí, isso foi super importante, assim, porque era o foco o foco, o que que eu fiz, né, o que que esse professor me pediu, esse professor de meditação me pediu para que eu desse aula de ioga para eles e que fosse o foco em sentar para essa prática, né, de shamatha, do calmo permanecer, para que eles tivessem a possibilidade de permanecer nesse retiro, horas que eles ficassem sentados, mais tranquilos, que eles não tivessem tanta dor, que a respiração fosse mais fluida, né. E aí foi ótimo, resgatei tudo isso, dava prática para eles todos os dias, e no final esse professor pediu para que eu montasse, assim, um um documento, né, que, desses meses, né, desses 3 meses, e esse professor é professor também, né, professor universitário, professor de física, então, eh, foi interessante porque eu me vi ali também como uma aluna podendo, emergir para o outro para como professora, né, então, tipo, essa flor que estava lá toda desabrochada, desabrochando novamente como professora, né. Se sentindo segura naquilo. Então foi muito importante para minha prática como yogini, né, duplamente, como fisicamente, né, através dos asanas, das respirações e através da meditação. Hã, e aí depois de alguns anos, eu comecei a dar cursos de yoga, né, dava aula também, mas os cursos eu voltei depois desses 5 anos, aí eu voltei para São Paulo e comecei a dar cursos de yoga, workshops lá em São Paulo, com foco, sempre para iniciantes, porque eu sempre curti muito esse primeiro momento, sabe, esse frescor. Sabe quando a gente vai começar algo novo, assim, que tá tudo tão fresco, tão e a gente tem a sensação que aquilo não é pra gente? Eu amo isso, assim, a gente fala: "Não, isso não é pra mim". E como que a gente coloca tanto empecilho numa coisa que como que como que a gente tem certeza: "Ai, não é pra mim", como que a gente já sabe, tipo, prevendo que não é pra você? Uma coisa que a gente nem conhece. Então eu acho bem interessante isso, assim, porque o yoga ele tem essa capacidade de ser muito único, né, ele vai moldando, porque é uma prática interna, né. A gente conhece muito yoga pelos asanas, né, pelas técnicas corporais, então você tira uma foto ali, de um asana super uau, parece ser muito difícil ali, e aí a gente julga aquele asana pela prática de yoga, né, então fala: "Ah, eu não consigo fazer". Mas a gente não sabe o que está acontecendo internamente com a pessoa que está fazendo aquele asana, né, a gente não sabe o mundo, o yoga, o que está acontecendo. Então é muito difícil julgar uma prática, ela é muito interna, né. Ela
acontece internamente, então só quem sabe é você e o teu professor ali. Mas é muito importante ter uma prática, que seja uma observação muito profunda interna, né. Bom, aí depois eu comecei a dar os workshops, né, com essa pegada de para iniciantes, que foi incrível, que é uma co que é uma forma também de se conectar com a comigo, como eu comecei, assim, de lembrando dessa caminhada, né, de fazer com que as pessoas tenham contato também com esse frescor, de nunca esquecer esse frescor. E aí, isso foi antes da pandemia, eu lembro que eu sempre perguntava por que que as pessoas queriam começar, por que que as pessoas estavam ali, né, no workshop, o que que fazia as pessoas irem ali. E elas falavam assim, em São Paulo, né, caos de São Paulo, que elas precisavam aprender a respirar, isso era quase unânime, assim, aprender a respirar. E, cara, que doido, né, porque realmente aprender a respirar em São Paulo é muito difícil, porque é uma cidade super poluída. É é difícil respirar mesmo, e fisicamente, né, difícil respirar. E aí, imagina o tanto de estresse, o tanto de caos que não tem naquela cidade, né, a respiração cada vez mais curta, e de tudo que aquilo desenrola, né, de tudo que desenrola para uma respiração que é difícil mesmo respirar. E então eu achava sempre bem interessante, porque diferente do que eu imaginava que as pessoas iriam falar que queriam aprender coisas bem circenses, assim, aqueles asanas mais difíceis, assim, não, era realmente aprender a respirar, e a respiração é a base para o ioga, né, a base para a meditação. E isso me dava um frescor, me lembrava, assim, do quão é importante ter essa base, né, o alicerce do ioga bem estabelecido, para que a gente possa alcançar novos voos, né, voos cada vez mais altos. Então, é um pouco dessa minha história, como eu recapitulei, né, me reencantei com o ioga novamente, e de um desencantamento para uma nova paixão. É isso. Curtiram? Tchau. Até o próximo. Tchau. Até o próximo história.